like na live, pessoal. Daniel Vorcaro encomendou ao publicitário Thiago Miranda, ex-sócio do portal Léo Dias, a produção de dossiês e monitoramento de seu concorrente André Esteves, do BTG Pactual. Eu vou te falar uma coisa. O que aconteceu no mercado financeiro com o nosso querido Daniel Vorcaro, né? O Daniel Vorcaro, né, o amigão de todo mundo, ele basicamente comprou muita gente com festas, prostituição e CDBs impossíveis de serem vendidos. Quem foi eu tenho quase certeza, podem conferir aí, mas eu acho que o maior divulgador, o maior vendedor dos créditos podres do Daniel Vorcaro, né? Não só ele mesmo com, né, venda de crédito para por exemplo, né, estados inteiros, Bahia, Rio de Janeiro, etc. Mas no mercado financeiro, principalmente para a galera de renda familiar que foi comprar título podre do Banco Master, a maior parte foi pela XP, que era concorrente da BTG. E aí o André Esteves ficou pistola, ele falou, gente, não existe CDB a 160 do CDI, isso é uma ilusão, isso não tem como estar certo. E a partir disso eles criaram uma concorrência praticamente mortal. E o nosso querido Daniel Vorcaro, que tinha inclusive um grupo de WhatsApp, né, para, sei lá, investigar a vida de jornalista, para tentar comprar todo mundo, para tentar ameaçar inclusive todo mundo, por que ele não faria nada contra o André Esteves? É claro que ele faria. E é claro que ele fez, né? Ele contratou aí o Thiago Miranda para fazer dossiês contra o André Esteves. Né? Isso para mim não é nenhuma novidade, tá? Para qualquer pessoa que sabe como é que funciona o mercado financeiro, a gente sabia que esses dois eram inimigos mortais. E o Daniel Vorcaro, como não tem escrúpulos, ele claramente faria um negócio assim. Vamos lá? Próximo. Tô falando que meu microfone tá muito alto? Ou é fake news isso daí? Bom, aqui pra mim tá normal, mas eu então baixei. Tá bom. Vamos lá? Próximo. Só uma coisa. Como estamos de audiência leak? Sabia que nós estamos sendo boicotados? Por quê? O YouTube não está recomendando nossa live, mas estamos com 4.035 pessoas, Ô, louco. 1.623. Eu vou falar um negócio pra vocês. A gente teve uma reunião, de verdade, tá? No final do ano passado. Não a gente, mas todas as pessoas... O Congresso Nacional teve uma reunião com plataformas, porque as plataformas estavam absolutamente preocupadas com a possibilidade de regulação. E eles falaram, olha, a partir do final de maio e junho, né, início de junho do ano que vem, que é este ano, nós vamos cercear, tá, a entrega de conteúdos políticos. Tanto que conteúdo político hoje só cresce no orgânico, tá? Só cresce no orgânico. Tá bom? Vamos lá? Próximo. Dino do STF. O que estava escrito no vídeo? O Arthur não vai mais o quê? O Arthur não vai mais apresentar em detalhe, é o Cludo. É porque eu tava... Dino do STF determina bloqueio de 6 milhões de reais de Eduardo Cunha por suspeita de desvio de emendas. Decisão ocorre após bloqueio de 119 milhões em bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, alvo da mesma operação. Eu já falei várias vezes isso pra você, cara. Duas coisas comuns de se fazer corrupção e difícil de pegar. Rachadinha e desvio de emenda. Cara, eu vou falar pra você. Não é difícil você ser uma pessoa desonesta. Por isso que você precisa ter um freio moral. Eu já falei isso várias vezes, cara. Eu trabalhei com posto de gasolina. Você adulterar combustível é a coisa mais fácil que tem. Por que você não adultera? Porque você tem freio moral. Você fala, eu não vou enganar a dona Maria, que vem aqui abastecer o carro dela, que vende cachorro quente, e vou pegar, sei lá, os 10 e os 15 reais que ela põe todo dia pra ir trabalhar e vou pôr água no álcool que ela tá comprando. Certo? A mesma coisa quando você é deputado. Você não faz uma rachadinha com os teus assessores, porque você tem freio moral. Porque se você fizer bem feito, ninguém pega. Tá? A mesma coisa com emenda. Mano, você tem Vamos lá. Quantos municípios tem no Brasil? Mais de 5 mil. Pega num estado, vamos pegar, São Paulo. É que eu não quero falar das cidades grandes, mas vamos pegar, por exemplo, cidades pequenas. Escolha aí, sei lá, 100 cidades pequenas do estado de São Paulo. Você acha que não dá pra fazer um esqueminha com emenda numa cidade dessa, com um prefeito desses? Claro que dá, velho. Você vai fazer um recapeamento na tua cidade? Tá, quanto vai custar o recapeamento? Puta, vai custar 200 mil reais. Faz o seguinte, você para 20 pra nós. E você tá sendo modesto. 10%, vamos pôr 10% aí pra nós, 10 pra mim, 10 pra você. Cara, isso é a coisa que mais tem, velho. Os caras fazem muito. Só que aí o cara começa a se viciar, ele começa a fazer muito, né? E aí eu pergunto pra você, se um deputado baixo clero faz isso, você acha que altos cleros dos partidos políticos, ainda que não sejam deputados, você acha que eles não fazem isso? Eu vou dar um exemplo. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, tinha um esquema de um cara, como é que era o nome mesmo do vereador?
Tinha um vereador que ele deixou de ser vereador, que eu esqueci o nome. Só que quando ele era vereador, ele juntou um monte de pessoas que faziam esquema com desvio de emenda. O que ele fez? Ele, mesmo sem ser vereador e sem ser presidente de partido, sem ser porra nenhuma, ele chegava pros vereadores e falou: ô vereador X, quer fazer um evento de, sei lá, de taekwondo aqui na escola tal? Tá, beleza. Então nós vamos contratar uma empresa que é parceira nossa. Manda aí 100 milzinho e a gente vai dando aquela ramelada aqui. Fechou? Fechou. E aí os caras denunciaram. Tipo, o cara nem era vereador mais, velho. E o cara continuava fazendo esquema de desvio de emenda. Você acha... Aí eu pergunto pra você, por que caras como Eduardo Cunha, como Valdemar da Costa Neto não fariam? Por que eles não fariam? É difícil pegar isso aí, tá? Não é fácil, é muito difícil pegar isso aí. Vamos ver, põe na tela aí, vamos ver o deles. Os caras estão falando assim, de onde vem o freio moral? O freio moral vem de casa, bicho. Sim. O freio moral vem de casa. Você aprende o que é certo e o que é errado quando você é criança com seus pais. O teu freio moral, ele vem de... E se não vem de casa, ele pode vir tardiamente. Tá? E geralmente, vou falar um negócio pra você. Geralmente, o freio moral de quem não teve em casa vem através de religião. Sabia? Por isso que, por exemplo, quando você pega a religião evangélica, por mais que tenha um monte de pastor picareta, um monte de idiota aí, existem os bons pastores. São aqueles caras que pegam pessoas que estão na bebida, estão na droga, estão no tráfico, estão fazendo merda e verdadeiramente impõem um freio moral nesse cara falando: você nunca teve isso em casa, mas eu vou te falar, vem cá, ó, pá. Você acha que isso tá ligado às pessoas das religiões serem mais moralistas? O quê? Você acha que isso tá ligado às pessoas de religiões serem mais moralistas? Tipo, evangélicos tendem a ser mais moralistas que católicos, às vezes. É que assim, o ser humano, ele tende a ter freio moral. O ser humano é projetado para entender que a viver em comunidade, viver em conjunto, ele pressupõe que você não vai fazer com o próximo o que você não quer que façam com você. Isso é um freio moral. Sim. Só que às vezes esse freio moral ele não é desenvolvido. Você vive num lar desestruturado, você vive num ambiente muito hostil, onde ser otário é a pior coisa que pode acontecer. Você pode morrer se for otário, e as pessoas levam vantagens umas passando por cima das outras. Aí, quando essa pessoa encontra a religião, não é que a religião é mais moralista, ela volta a uma origem humana, que é de fato de extrapolar o próprio ser e entender que a sua atuação na Terra é mais do que olhar para o seu próprio umbigo. E você, na verdade, é uma forma... Você é uma ferramenta dentro de uma engrenagem chamada sociedade que a sua ação vai interferir na vida de todas as pessoas. E você deve se preocupar com isso. Então, às vezes isso vem através de religião, né? Através da crença no metafísico, né? E às vezes vem até por uma questão, não é nem moral, mas uma questão assim: cara, eu tenho medo de ir pro inferno, então eu não vou fazer merda. Pode ser. É uma espécie de freio moral, tá? Vamos lá? Põe na tela aí, deixa eu ver o resto aqui. O Flávio Dino bloqueou 6 milhões e tal. Tá, desce aí. Olha lá. Segundo a decisão, foram identificados o desvio de ao menos 29 emendas parlamentares em proveito de Cunha. Elas somariam 6,15 milhões em recursos públicos, valor do bloqueio determinado por Dino. O Dino diz que é absurdamente grave, que Cunha já nem exerce mais mandato de deputado, ou seja, faz-se de uma pessoa que não dispõe de qualquer representatividade no parlamento há pelo menos uns 10 anos, mas que dispõe de considerável cota de destinação de recursos para redutos eleitorais de interesse. Aí tá aqui: o conjunto de elementos já permite concluir que Eduardo Cunha opera como agente privado com poderes públicos, políticos equivalentes ou até superiores de parlamentares em exercício. Tá, eu queria ver quais são o conjunto de elementos, né? Aqui, ó. A operação revela que Cunha usava uma servidora da Câmara para destinar recursos conforme seus interesses em sintomas inequívocos do cometimento de crimes e de peculato. A prestadora referida é a Mariângela Fialec, conhecido como Tuca, que foi assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e que também é uma das acusadas de destinar recursos de interesse do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, alvo na mesma operação. Desce um pouquinho. Desce mais. Desce mais. Bom, não tá aí, né? Mas tinha uma mensagem na Mariângela aí, no caso do Valdemar, né? Falando, acho que o Valdemar vai mandar 24 pro turismo. Tem isso aí? A gente vai ver isso? Não, porque isso tá na primeira matéria. Porque a primeira matéria a gente viu na semana passada. Mas você quer? Posso pegar agora. Vamos lá, próximo. Os caras estão falando: quem gosta do Neymar tem freio moral? Sim.
Sim? Depende de qual o critério, né? Até porque eu gosto do Neymar no sentido futebolístico e não no sentido pessoal da vida dele. E eu acho meio você ficar misturando as coisas. Tipo, eu gosto do Neymar no sentido pessoal. Acho que ele toma decisões ruins. Mas no sentido futebolístico, eu não acho que ele seja uma pessoa ruim. E o Neymar é gato? Não. Mentira, ela gosta disso. Hoje em dia, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Hoje em dia eu não acho ele bonito. Você achava mas bonito que ele tinha aquele cabelo de calopsita, é isso? Não, ele não Aí tinha tava cabelo gatinho. assim, quando ele tava com o cabelo cacheadinho, baixinho. Na época que ele namorava a Bruna Marquezine. Tá bom. Vamos lá, põe na tela. Valdemar nega desvio de emendas e diz que nem se acertasse na Mega Sena teria 119 milhões de reais. Vamos lá. Lembrando que é o seguinte, não significa que quando você desvia o valor da emenda, todo o valor desviado vai para você mesmo, porque você precisa pagar uma galera, né? Então vamos lá. A gente viu no áudio da assessora da Valéria Bolsonaro. Ela estava mandando uma emenda de 300 mil reais, onde era 100 pro prefeito, 100 para ela. Não é que os 300 era para ela, só 1/3, né? Desce um pouquinho. Sim, eu tô gripada. O presidente nacional do PL diz que não desviou coisa nenhuma, e não sei o que lá. Desce aí. Desce aí. Eu tenho um vídeo dele, inclusive, falando. Você quer ver? Quero ver, vamos ver. Eu sou fã do Valdemar. Eu tô louco pra acreditar nele. Vamos lá, vamos lá. Não dá play, só põe na tela. A cara que ele tá. Ele tá com aquela cara, velho. Mesma cara, né? Ele tá com aquela cara. Essa é a cara standard do Valdemar. Tipo, se alguém fizesse um mini crack do Valdemar, ele tinha que estar com essa cara. Veja, ele tá sempre muito tranquilo explicando as coisas, né? O Valdemar sabe que, irmão, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ser ladrão do mensalão, ele pode desviar a emenda, ele pode, sei lá, juntar o Silas Malafaia pra falar. Ele pode fazer o que ele quiser, velho. Vai lá, dá play. Bloquearam 119 milhões meu, mas nem que eu tivesse acertado na Mega Sena eu ia ter um dinheiro desse. 119 milhões é o montante das emendas. Então ele fez um bloqueio porque tinha um acontecimento na Câmara há tempos atrás que eles queriam dar uma verba para cada presidente de partido. Eu fui contra, porque eu nunca tive problema com que os deputados sempre me cederam verba e nós temos, como nós temos uma bancada. O que ele tá falando é o seguinte, ceder verba significa o seguinte, o presidente do partido vai destinar alguma coisa, tá? Isso é outra coisa também que eu vou te explicar de bastidor, tá? Existe uma corda que cada um puxa pro lado, que é o seguinte, o parlamentar geralmente quer mais poder parlamentar. O presidente do partido, que às vezes também é parlamentar e tem os seus parlamentares muito ligados a ele, querem mais poder pro partido. Eu lembro que teve uma discussão. Eu lembro que era até com a Renata Abreu, cara. A Renata Abreu era uma das maiores advogadas dessa causa. Que eu não lembro exatamente o que era, mas que o parlamentar ele não poderia mudar de legenda em hipótese alguma. Tinha uma coisa assim. Porque no Brasil, o nosso sistema legislativo, ele é pensado através de partes, chamadas partidos. O problema é que no Brasil os partidos não seguem linha ideológica. Né? Eu vou te dizer uma coisa, você pega na Argentina, por exemplo, eu tenho quase certeza que na Argentina é assim, mas se não for, muitos outros países são assim. Quando você vota, você não vota no parlamentar, você vota na lista fechada do partido. Então você vota no partido A e o partido A tem os seus deputados. E eles vão ordenar quem vai entrar, tá? E não é você que vai dar o voto direto para aquela pessoa. Aqui no Brasil, por conta da ditadura, a gente ficou tão traumatizado em não poder votar na pessoa que você quer, que a gente tem um sistema presidencialista, ou seja, você vota no presidente e você vota na pessoa do partido. E a gente tem esse negócio chamado lista proporcional voto proporcional de lista aberta, onde os partidos vão lá e pegam os votos das figuras populares e distribuem na sua chapa. Qual o grande problema disso? Nós não temos diferenciação programática entre os partidos no Brasil. Não existe programa do MDB, não existe programa do PP, não existe programa do Cidadania, não existe. Existe um balcão de negócios, tanto que é por isso que a gente tem esse excesso de partidos no Brasil. O fato é o seguinte, dada este pensamento na hora de a gente decidir como é que a democracia brasileira ia funcionar, você tem sempre que lembrar que a casa legislativa, por isso que é a casa do povo, não é a casa do povo, é a casa de leis, ela é feita para a lógica partidária.
Isso é uma coisa que as pessoas sempre esquecem. Quando você tem, por exemplo, uma comissão, as cadeiras nas comissões são distribuídas para os partidos e não para os parlamentares. Entendeu? Por isso que vira e mexe você tem essas jogadas. Tipo, na CCJ querem passar uma pauta e a maioria é contra. Aí os partidos fazem acordo e trocam os parlamentares para colocar parlamentares ou que são a favor ou que não ligam para aquela pauta e vão seguir a orientação do partido. O que na teoria era o certo. O certo era funcionar assim se o Brasil tivesse diferença programática entre os partidos. Como não tem, fica um monte de coisa genérica que eles vão ao calor do momento, de acordo com o que o governo orienta, e o governo orienta sempre de acordo com o valor de emenda e cargo. Entendeu? Então, uma das formas da gente acabar com isso não é, por incrível que pareça, uma coisa contra-intuitiva. Não é diminuir poder de presidente de partido, não é isso. A gente teria que diminuir a quantidade de partidos no sentido de que o partido teria que ter um programa. Você tem que ter um programa e você tem que seguir o programa. Aqui no Brasil isso não é seguido. Tá? Então o que o Valdemar está explicando é que, olha, quiseram dar uma verba para os presidentes de partido e o Valdemar falou, mano, para que eu vou querer isso se eu tenho o maior partido de todos com a maior parte das pessoas altamente dependentes de mim? Então beleza, eu vou fingir que eu sou contra porque eu mando nesses caras. Ou você acha, sei lá, que sei lá, fala qualquer deputado do PL puxado aí, de algum estado X. Você acha que esse cara não obedece o Valdemar, não quer ele mandar? Vai obedecer sim, vai lá, volta lá. Olha essa cara feia que ficou do Valdemar. Credo. Ele é lindo, eu amo ele. Mas, Valdemar, te amo, seu gostoso, maravilhoso, lindo. Você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você é tudo. Você é onipresente na política O brasileira. Valdemar desperta o lado homossexual de Arthur. Que isso? Vai lá. Da grande, nós temos muitas comissões. Essas comissões, por exemplo, Comissão da Saúde é nossa, do Turismo é nossa, Relações Exteriores é nossa. Todas essas comissões têm recursos de emendas. Pausa. Isso é outra coisa. Vamos lá, você tem 4 tipos de emendas parlamentares. Você tem a emenda parlamentar do parlamentar. Você tem a emenda de bancada. Então, ó, tem uma bancada temática aqui, a bancada do agro. Tem emenda para o agro. Você tem as emendas de comissões. Então tem a comissão da saúde, tem a comissão do sei lá, que é assim, cara, é ridículo que isso aconteça. E você tem as emendas de relator, que se chama de emendas de relator, que é onde rouba pra caralho. Aqui é onde rouba mais, tá? O lance é o seguinte, como é que funciona a democracia brasileira? Imagina que você é um hospital. Aí você tem lá um hospital e o seu hospital precisa de X por mês para se manter. O governo te manda uma fração desse X. O outro X, você tem que ir lá mendigar no Congresso para os parlamentares mandarem emenda, para as bancadas mandarem emenda e para as comissões mandarem emenda. Cara, é humilhante. Eu vou te falar, na Lesp, como é que funcionava? Eles mandavam umas gostosas lá, né, com uns brindes de hospital, pra ficar puxando o saco do deputado. E deputado se achava. Meu, você tinha que ver como os caras se achavam. Manda a Rosângela entrar aí. Aí a tal da Rosângela entrava, ficava lá puxando o saco do deputado. Não, senhor, o seu trabalho é a coisa mais maravilhosa. Aí dá brinde, aí fala que ama, aí vê a foto da família do deputado. Nossa, que família linda. Nossa, como o senhor é maravilhoso. Tem como o senhor mandar uma emenda pro meu hospital? Tenho. Aí manda a emenda. Aí leva o deputado no hospital. Olha como esse deputado é bonzinho, ele mandou o recurso. Tará. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Emenda parlamentar tem que acabar. E vamos lembrar, por que você tem emenda parlamentar obrigatória? Porque antes, quando você não tinha, só os amigos do governo destinavam emenda. Então o cara que era amigo do governo, ele falava assim, olha como eu sou legal, eu sou o deputado João, eu tô trazendo emenda aqui do governo porque eu sou amigo do governo e eu estou trabalhando por você. E os de oposição ficavam ferrados. Aí, não, vamos solucionar esse problema, vamos dar emenda pra todo mundo. Aí o deputado de oposição também pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Olha como eu sou legal, eu trouxe emenda aqui pra você. Qual que deve ser a lógica? Tem que acabar, tem que proibir. Acabou a emenda. Não existe. O orçamento brasileiro, ele deve ser executado a partir de critérios técnicos, não de critérios políticos. Eu vou dar um exemplo de como isso afeta a saúde especificamente. Quando você pega, por exemplo, saúde municipal, principalmente de grandes municípios, pequenos, como o pequeno município, ele é fisicamente pequeno, você põe um posto de saúde, as pessoas têm acesso a esse posto de saúde. Quando você pega uma cidade grande, por exemplo, Campinas, São Paulo, Guarulhos, você precisa pulverizar o atendimento de saúde na rede básica. Então, o primeiro atendimento é do município. A lógica é de pulverização, você tem que estar mais próximo da ocorrência. O problema é, como você tem a construção
desses pontos muito mais pensados para a região do político que vai ficar mandando emenda para lá e não para o critério técnico de atendimento da maioria da população, você tem distorções. Aqui em São Paulo, cara, eu lembro quando eu estudei essa pauta para ser candidato a prefeito, era um absurdo. Você tipo tinha assim, vou dar um exemplo, vamos supor que aqui dá para ver os 4 quadros. Imagina que você tem aqui 4 bairros. Aí esse bairro tá cheio de gente com problema. Aí os caras punham um ponto de saúde aqui. Mas esse aqui não, esse aqui não tem mais. Por quê? Porque o vereador aqui era muito forte, ele pôs um ponto aqui e ficava jogando emenda dele para esse... Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Tem que acabar a emenda parlamentar. Tá? Os critérios de execução de orçamento têm de ser técnicos. E os critérios de distribuição de recurso de fundo eleitoral e fundo partidário têm que ser a partir das avaliações técnicas de performance desses políticos. Entendeu? Então vamos lá, eu tenho esses 4 bairros para cuidar. Eu preciso melhorar a saúde desse bairro para que aí eu receba mais fundo eleitoral. Aí eu vou pensar, onde eu vou colocar o ponto de saúde? Foda-se que esse cara aqui é mais forte do que esse cara desse bairro. Foda-se. Se as pessoas estão aqui, eu vou colocar aqui, porque eu vou melhorar a gestão, vou melhorar os índices e aí eu vou ter o estímulo financeiro para fazer propaganda. Quando você põe emenda parlamentar e de tudo quanto é tipo, emenda de presidente, emenda de bancada, emenda de relator, você deixa mais politicamente a decisão e menos técnica. Por isso que você tem que acabar com a emenda. Acabar, entendeu? Põe na tela aí, vai lá. Eu sugiro, o pessoal vem pedir para mim, eu sugiro que eles deem para tal município, tal município, tal município. Nunca, o Flávio Dino não tá discutindo com a gente as emendas, porque podia ter uma emenda lá para um órgão suspeito, ele deve ter investigado tudo, lógico, ele sabe que isso não acontece. Agora, ele fez isso por causa da cota que queriam dar para os presidentes, que ele é contra e nós somos contra também. E isso nós vamos resolver logo, eu não tenho dúvida disso. O seu jurídico está confiante, né, nessa defesa? E isso pode atrapalhar a campanha eleitoral em termos regionais, por exemplo, aqui na região? Não, veja bem, a repercussão que teve na mídia foi por causa do trabalho do PT. Trabalho do pessoal do governo contra a gente, porque eles têm força, porque eles estão com a máquina na mão, eles teve uma repercussão absurda. Ontem o Jornal Nacional deu de abertura e sem me ouvir, porque sempre vai ouvir outro lado. Deviam ter me ouvido. Pausa. Nisso ele tem razão. Isso ele tem razão. Não importa que reportagem você vai fazer, você tem que ouvir outro lado. Você tem que ouvir outro lado. Vai lá. Agora eu vou explicando com jeito. Agora, antes, quando eu estava vindo para cá, para a reunião, o Hugo Mota me ligou, presidente da Câmara, já fez uma nota oficial, deve fazer o Senado também, porque isso que eu fiz é fazer política. Não tem nada de errado lá. Se tivesse alguma coisa errada com essas comissões e tal, com esses recursos, não existe isso. Ele sabe que não tem. Então eu acredito que a gente resolve isso em breve. Isso agora, o que aconteceu? A esquerda, como o Lula deu uma queda, eles aproveitaram isso para descer a madeira em mim. Todos os jornais do Brasil hoje deram de manchete. Folha, Estadão, Globo, Correio Brasilense, todos deram de manchete. Quer dizer, é o pessoal da esquerda, é o pessoal que está dominando o governo, que está trabalhando para derrotar a gente. Não vão conseguir derrotar desse jeito. Nós vamos ganhar as eleições e vamos pôr o país para andar novamente. Bom, vamos lá. Não, Valdemar, não é trabalho da esquerda você sair em todas as manchetes do jornal. Você é dono do maior partido do Brasil, né? Você é dono do partido que tem a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Então, não dá pra falar, não, é culpa da esquerda. Não, cara, né? Não. Agora, vamos lá. Mesmo que o Valdemar da Costa Neto não tivesse desviado 1 centavo, você acha correto 119 milhões de reais de emendas passarem pela decisão política de Valdemar da Costa Neto? É o que eu tô falando, cara. Mesmo que ele não fosse corrupto, mesmo que ele fosse o cara mais honesto do mundo, a decisão de execução de orçamento não pode ser política assim, não pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele é presidente de partido. Por que ele tem acesso a esse tipo de coisa? Porque tem, vamos lá. Mesmo que ele não seja... Vamos supor que eu sou presidente do partido e aí eu tenho aqui o Aloysio querendo ser candidato e você querendo ser candidata. Aí eu chego pra você, Heloísa, vem cá. Eu vou te dar aqui 1 milhão de reais de fundo.
E para o Luiz eu vou dar qualquer merreca. Só que você vai ser a minha parceira quando você ganha a eleição. Aí você ganha a eleição. Quando você ganha a eleição, você sabe que o seu mandato se deve a mim. Você sabe que eu é que destinei o recurso. A minha pergunta não é isso. Presidente de partido tem acesso a dinheiro de emenda? Não, ele diretamente não. Mas ele chega no deputado que tem. Oi, Luiz, é deputado. É o seguinte. Você tem quanto de emenda esse ano aí pra executar? Puta, tem 1,5 milhão ainda. Então é o seguinte. Desses 1,5 milhão, 500 mil você vai mandar pra esse hospital que eu tô pedindo aqui, tá? Tá bom. Entendi. É assim então não que passa funciona. diretamente pela mão dele. É algo... Exatamente. Sim. E aí o que acontece? Nenhum outro projeto político tem falado uma coisa que é extremamente impopular entre os políticos, que é: tem que acabar com emenda. Emenda parlamentar. Vamos lá, gente. O que é emenda parlamentar? Emenda parlamentar é você pegar uma parte do orçamento e executar ela conforme a vontade política de um monte de filho da puta do Centrão. É isso. Então acaba com a ferramenta. Acabou. É isso. Vamos lá? Próxima. Aí, meu irmão. Eu vi esse edit aqui da Glaze Hoffman. A Glaze Hoffman, pra quem não lembra, ela era a narizinho da planilha do Odebrecht, tá? A gente estava com a faca e o queijo na mão pra prender pessoas como ela. A Glaze Hoffman, meu irmão, era assim, era pra ela estar presa até hoje, pra ela estar atolada de processo, atolada de problema. Como que tá a Glaze Hoffman hoje, 2026? Fazendo edit, tirando sarro de uma contradição absurda que o Sérgio Moro está dando de presente pra essa gente. Você quer ver? Aí eu pergunto pra você. Eu odeio a Glaze Hoffman. Eu quero derrotar a Glaze Hoffman. Eu quero que a Glaze Hoffman esteja presa. Como é que eu vou fazer isso? Com este cara. Por favor, põe na tela para as pessoas verem esse edit. Presidente do partido, lá, o PL, o Valdemar da Costa Neto, foi condenado por recebimento de suborno pelo Supremo Tribunal Federal. O Moro acabou com a Lava Jato quando ele foi candidato a presidente da República. Ele tá chateado comigo até hoje. Valdemar da Costa Neto foi condenado criminalmente pelo Supremo. O Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno. O meu amigo Sérgio Moro. Essas divergências são naturais e, para isso, a gente tem que respeitar bastante a trajetória política, tanto do Valdemar, o ambiente é outro. Mudei, sabe por quê? Porque nós precisamos dos votos dele. E o Valdemar é o mais sincero de todos. Valdemar, quando o Moro fala, ele é condenado, o Moro tá chateado com ele. Ele faz aquela cara tipo assim, relaxa. Daqui a pouco ele vai estar na minha mão. E não tá. Por isso que eu falo que o Valdemar ele pode tudo. Ele pode tudo, irmão. O cara foi preso com mensalão. Ele tá na Paulista com a direita falando que ele é o rei da direita. A marca Bolsonaro tá na mão dele. Então, por que eu tô falando isso pra você? Esse corte é da Glaze Hoffman, cara. A Glaze Hoffman. Cara, eu não sei quantos de vocês viveram a Lava Jato. 2015, a Lava Jato pegando fogo, 2016 bombando, 17, Lula vai ser preso amanhã, 2018 Lula vai preso, irmão, fudeu, pegaram o Lula. Se pegaram o Lula, quem não vão pegar? Vai fuder todo mundo. Aí o que acontece? O que acontece em 2026? A Gleice tá lá, o Sérgio Moro. Os caras recuperaram todos os terrenos que eles perderam na Lava Jato. Aí eu pergunto pra você, é assim que a gente vai mudar o Brasil? Com a fibra destas pessoas? Esse corte não é recente do Valdemar falando que o... Que o quê? Isso aqui, ó. Tribunal Federal. O Moro acabou com a Lava Jato quando ele foi candidato a presidente da República. Acho que isso aqui é recente. Mas não importa. Não importa. O Moro é popular no Paraná, porque infelizmente, né, até as pessoas do Paraná, que são pessoas inteligentes, pessoas produtivas, pessoas que não caem no papo da esquerda, caem no papo do Sérgio Moro. O Valdemar da Costa Neto é o presidente do partido, é quem manda em tudo. Vamos se unir pra ganhar a eleição? Vamos, eles se unem. E aí, sabe o que acontece? A esquerda sorri de orelha a orelha, porque sabe que essa galera não vai ter fibra pra prendê-los. É muito triste, cara. A situação brasileira é uma coisa muito triste. Vamos lá, próximo. Like na live, pessoal. Como estamos de audiência e like? 5.537 pessoas, 2.922 likes. Ô, gente, pô, tem metade dos likes aí, velho. Dá like na live aí, pô.
Vai. O ministro Flávio Dino determinou o prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, apresente todos os documentos de tramitação interna das emendas parlamentares investigados. A documentação deve ser entregue de forma individualizada e organizada por emenda. Isso é um trabalho, cara. Isso é um trabalho. Aí, sabe, os funcionários técnicos da Câmara vão ter que... Mano, é muito... Sério, emenda é um trampo, tá? A determinação vem após os investigadores da PF. Tá, beleza. Então é isso, agora ele vai ter que apresentar tudo, os caras vão investigar tudo e vão achar merda, É difícil de achar, mas quando os caras vão lá na minúcia e vão procurar por uma coisa ou outra, eles vão achar. Vamos lá, próximo. O caso de... Esse aqui? Não, isso aí você pôs fora de ordem, né? Provavelmente, desculpa. Vai lá, próximo. Flávio Bolsonaro apoia a tarefas de Trump e dá outro vexame nos Estados Unidos. Isso aqui é do Intercept. Não, gente, assim, vamos lá, né? Em vez de defender a indústria nacional contra a sobretagem, o senador se limitou a pedir um adiamento das sanções para não atrapalhar sua campanha eleitoral. Nossa, isso não faz nem sentido. Pois é. Isso não faz nem sentido. Isso não faz nem sentido. É matéria do Intercept. Nossa, que matéria horrorosa, cara. João Filho aí, ó, péssima matéria. Nossa, nada a ver, cara, nada a ver. Nada a ver. Ele quer fingir que ele tá lutando contra as tarifas. Pro Flávio, o cenário ideal é ter a tarifa. Ele fala, se a gente fosse presidente, se a gente tivesse com a presidência da república, esse tipo... Principalmente depois dele ter ido lá. Tipo, se ele for lá e ele ainda manter, ele vai dizer, não, eu fiz tudo que eu pude, e mesmo assim o Lula, não sei o que lá. Pois é. Próximo. Flávio culpa Lula por tarifas e diz que negociará com a China sobre carnes. Assim, o Flávio ele tá tão fudido internamente que ele tem que pagar de geopolítico. Né? Ele tem que pagar de quem não, estou indo negociar. E não, cara, ninguém leva muito o Flávio a sério porque ele não tem muita chance de ganhar essa eleição. Tá? E outra, eles sabem que esses caras tomam decisões ideológicas, então pra que a gente vai ficar levando ele muito a sério? Recebe ele aí, dá um bom café pra ele e fala que a gente vai estar junto no futuro. Próximo. Like na live, pessoal. Republicanos negam que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições. O partido diz que não negociou a aliança em troca de indicação de Marcos Pereira, presidente da sigla, para o STF. Pré-campanha de Flávio também rejeitou essa informação. Próximo. Carta... Aqui chegamos, hein? Aqui chegamos... Na pauta quente. Na pauta quente. Eu vou te falar uma coisa, cara. O Caio... Você tem um tweet do Caiado usando isso? Tenho. O Caiado usou isso. Cara, e acho que foi o destino, tá? Porque eu não pesquisei nada, não apareceu nada sobre isso pra mim. Eu abri o meu Twitter e tava lá. Aí disse, não, vou colocar. Eu já tava com a pauta pronta e apareceu. Você acha que foi o destino? Sim, foi o Tipo, é o destino. assunto do dia. Não, foi o destino, Não, e o pessoal. meu Twitter não tá aparecendo muito disso. Eu vou te falar... Ela ó, acredita muito em destino, velho. Foi o destino. Ela tava com dor de cabeça ontem. Aí uma cartomante pegou a mão dela e falou assim, ó. Eu não acredito nessas Você vai rezar 10 Pai Nosso pro Neymar e vai tomar uma aspirina. Não, Ela rezou 10 Pai Nosso pro Neymar, tomou a aspirina e falou, puta, esses 10 Pai Nossos funcionaram. Minha dor de cabeça foi embora. Ela tem um bonequinho de gesso do Neymar Meu que ela Twitter ora não por ele. aparece coisa de política. Heloísa, isso é o assunto do dia. Mas não aparece A coisa carta de do política. Bolsonaro. E por que que é o assunto do dia? Porque é o seguinte, vamos ver as notícias sobre a campanha do Flávio. Primeiro, que ele não tinha vídeo com o Vorcaro, que ele não tinha mensagem com o Vorcaro, depois aparece que ele tinha mensagem. Depois que ele se encontrou com o Vorcaro, depois do Vorcaro ser preso. Depois que a Michelle Bolsonaro brigou com ele. Depois que o Valdemar da Costa Neto tá com problema de emenda desviada. Cara, mano, pelo amor de Deus, dá qualquer notícia boa, mano, qualquer coisa. Eu tô nos Estados Unidos tentando emplacar manchetes boas e ninguém tá ligando pra mim aqui, né? Ah, manda meu pai escrever uma carta, vai. Aí ele faz a carta igual ele fez pra Michelle. Lembra a carta dele pra Michelle? Acho que eu lembro. Michelle, meu amor. Sim, escreve sim, uma... sim. Cara, escreve uma carta. Pelo amor de Deus, cara. Ele escreveu uma carta, pessoal. Escreveu uma carta. Carta de Bolsonaro põe em risco prisão domiciliar com recurso do PT ao STF, gera críticas de candidatos e incomoda Michelle Bolsonaro. Vamos ver o efeito da carta. Eita, nós, né? Deixa eu só uma coisa, o que é o Flávio ali? Vamos ver o vídeo do Flávio? Tem um vídeo dele? Ah, é que ele reagiu à carta ao vivo. Ele Deixa eu ver, leu a deixa eu carta ver. ao vivo. Deixa eu ver. Mas isso aqui é só a matéria. Não sei se tem... Ah, eu queria ver ele. Aí, finalzinho, põe aí. Vai lá.
Som. É de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz. Ele tem que ficar lembrando as suas pessoas. Lembra que vocês gostam do Jair? Então o Jair tá mandando vocês gostarem de mim agora, viu? É muito... Tira lá, volta lá na matéria. Vamos lá. A carta de Jair Bolsonaro em apoio ao seu filho, lida e publicada nesse sábado, dia 11, nas redes sociais por Flávio Bolsonaro, gerou críticas de candidatos e pode colocar em risco a prisão domiciliar do ex-presidente com recurso do PT ao STF. Na noite de sábado, horas depois do senador do PL divulgar a carta em que Bolsonaro diz que Flávio é seu pré-candidato e porta-voz, no recado claro para Michele Bolsonaro, o PT decidiu entrar com recurso no STF pedindo a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. Eu acho difícil porque é o seguinte, tecnicamente... O Jair Bolsonaro, não, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro, né? Porque se ele escrevesse a carta pro filho dele, tecnicamente ele pode escrever uma carta pro filho. E o filho pode ler. Olha a carta que meu pai me enviou. Não é o Jair lendo, é o filho lendo. A carta que ele enviou para o filho. Mas na verdade ele escreveu uma carta ao povo brasileiro. Então realmente não sei. Não sei, tá? Volta lá na matéria. Você não quer ler a cartinha, né? Noite de sábado, tal, no recurso, o vice-líder da Câmara, Lindbergh Faria, alega que Jair Bolsonaro descumpriu deliberadamente as condições impostas pelo Alexandre de Moraes ao redigir uma carta de conteúdo político eleitoral, posteriormente lida e exibida por Flávio. Desce aí. O que houve foi uma violação deliberada de uma ordem expressa do Supremo. Bolsonaro transformou a prisão domiciliar em instrumento de comunicação eleitoral e Flávio assumiu publicamente o papel de intermediário dessa burla. Desce aí um pouquinho. Desce mais. Na carta. A carta é besta, a carta não fala nada, né? A carta recebeu críticas dos pré-candidatos do PSDB, Ronaldo Caiado, do Missão, Renan Santos, os dois criticaram o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Como disse que a carta é um sinal de extrema fragilidade na campanha do senador, Renan Santos classificou de ridículo, chamou o Flávio Bolsonaro de criança que recorre ao pai depois de uma reprimenda da mãe, no caso a madrasta Michele. Cara, é muito ridículo, né, velho? A primeira-dama Michele Bolsonaro não estava em casa quando o filho foi visitar o pai, ela estava no encontro religioso. Ficou sabendo apenas depois pelas redes sociais do texto escrito pelo marido em apoio ao senador, que mesmo não citando seu nome, foi visto como um recado direto a ela. Desce aí um pouquinho. Na carta, Bolsonaro diz que é hora de deixar de lado as divergências, arregaçar as mangas e trabalhar pela campanha do filho classificado de seu pré-candidato e porta-voz. Na live que divulgou o texto, Flávio Bolsonaro chegou a dizer que há quem diz vestir a camisa do ex-presidente, mas está trabalhando para boicotar sua candidatura. Aliadas de Michele disseram ao blog que a carta não ajuda nem um pouco numa reconciliação. Pelo contrário, aprofunda a divisão e que a ex-primeira-dama ficou incomodada com a ação do marido e do filho. Amigas disseram, inclusive, que ela está preocupada com o risco de prisão do Ministério do seu marido ser revogada pelo Alexandre de Moraes, determinando o retorno dele para Papudinha. Aliados de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro reclamam da decisão do PT de entrar com recurso no STF. Tá, desce um pouquinho. Acabou. Tá, eu vou te falar uma coisa. A Michele Bolsonaro, deixa eu explicar. Ela tem de parar de tratá-la como a esposa do Jair. A Michele Bolsonaro não é mais esposa do Jair. A Michele Bolsonaro é uma atriz política importante e ela é muito mais inteligente, muito mais articuladora do que os próprios filhos dele. Entendam isso, cara. A Michele Bolsonaro sequer nasceu na família Bolsonaro. Ela não é nem filha legítima dele. Ela chegou depois e como uma agregada, ela tomou conta da marca de uma forma que nenhum outro cara conseguiu fazer isso. Ela entendeu o game, ela foi pra cima e ela sabe das limitações dela, inclusive por ela ser mulher. De verdade. De verdade, ela tem limitações no fã-clube bolsonarista porque ela é mulher. Isso você pode ter certeza. Agora, dada a inteligência dela de perceber isso, ela e o Nicolas estão com maestria, só que só parasitando o bolsonarismo. Só parasitando. E o Flávio e o Eduardo, eles estão, como se diz na linguagem popular da Gen Z, ficando de xereca. Não é mesmo? Vamos lá, próxima. Like na live, pessoal. A aproximação com militares foi um dos maiores erros de Bolsonaro, diz Carluxo. Pré-candidato ao Senado pro SC, afirma ter certeza absoluta de que Flávio não fará militarização em torno de si. Nossa, que coisa curiosa, desce um pouquinho.
Segundo ele, o senador Flávio Bolsonaro não deve repetir esse modelo caso avance na disputa pelo Palácio. Né? Em sua fala, o pré-candidato do Senado afirmou que a participação de militares no governo do pai ocorreu pela falta de uma estrutura política formada naquele momento. Eu acho que colocar as Forças Armadas perto foi um dos maiores erros do governo Bolsonaro, mas ele não tinha ninguém que ele conhecia que não fossem as Forças Armadas. Na época não tinha uma estrutura toda por trás, então ele acabou trazendo para si generais e almirantes para compor seu ministério. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que Flávio Bolsonaro não fará essa militarização em torno de si, mas de pessoas realmente técnicas, pessoas que entendam o movimento também, não tão positivas como eram os militares. Vou te falar uma coisa, isso aqui, eu não sei se é uma forma dele deixar, dele tentar mitigar o medo das pessoas, que eles possam tentar um golpe militar, algo assim, porque eu acho que esse medo nem existe nas pessoas. Alguém tem algum medo de que o Bolsonaro vai conseguir dar um golpe de Estado? Eu acho que não. Né? As pessoas sabem que ele é profundamente incompetente. Quando ele era presidente, ele não conseguiu. Agora que ele tá preso, vai conseguir. Não, agora que ele tá preso e as Forças Armadas, elas estão ridicularizadas. Nunca ninguém fez tão mal para as Forças Armadas quanto o Bolsonaro. Nem na época do PT as Forças Armadas eram tão desmoralizadas quanto são agora. Não tem isso, né? Assim, alguém acha que, tipo, nossa, se o Flávio ganhar, ele vai tentar um golpe militar. Não, cara. Isso foi só ridículo, as pessoas foram condenadas, né? E eu não sei, cara, eu não entendi muito essa do Carlos. Inclusive, falando nisso, eu vi um vídeo de um cara, eu não sei qual é o lado político dele, nem só apareceu na minha timeline, dele falando sobre... eu não sei se é verdade, né? Mas ele disse que mais ou menos 40% de pessoas bolsonaristas não foram votar. Não foi 40%. Porque o que acontece é o seguinte: era um barbudão? Era um barbudão? Era um barbudão? Ele era branquelo careca, eu não lembro se tinha barba. Porque é o seguinte, o que acontece é que a maior parte das pessoas que não foram votar eram bolsonaristas. Ou seja, se as pessoas tivessem ido votar, o Bolsonaro tinha ganhado a eleição. Ou seja, essa ideia do Bolsonaro ficar descredibilizando o sistema eleitoral tirou os bolsonaristas da eleição. Foi o que ele falou, tipo, ele disse que foi 0,9 a diferença entre ele e o Lula, né? Foi, 2 milhões e poucos votos. Se, sei lá, 10% da galera que não fosse, ele ganhava. Exatamente. Né? A galera falou, já que não funciona, eu vou pra praia. Principalmente no segundo turno, porque o cara já votou no deputado dele. Então o cara que ficou lá enchendo o saco, vai votar, é primeiro turno. Depois no segundo, irmão, foda-se. Essa hora da fraudada mesmo, meu. Aí né? depois quando... eu acho que a coisa mais absurda que eu já ouvi as pessoas dizerem era que o Lula era um robô. Que ele era um clone do Lula. Nossa, você tá, assim, desculpa, você tá chegando agora... Pra mim isso foi muito absurdo. Não sei se você já ouviu falar disso faz alguns anos já. Então, mas... Deixa eu te falar uma coisa, Luísa, eu vou te contar uma história. Como não, velho? Uma vez eu cheguei no gabinete e estava o meu antigo chefe de gabinete, que era um cara, eu amo ele, um cara chamado Marcelo, um cara muito gente fina. Eu realmente amo ele, um cara muito legal. Ele estava incrédulo. Sabe quando você dá aquela risada de coringada? Eu falei, o que foi, Marcelo? Ele falou, mano, dá uma olhada nesse vídeo, que tem, sei lá, 12 horas, não tinha nem um dia, tá com 780 mil visualizações de um cara falando que o Lula tem 5 clones. Isso foi em 2019. Eu olhei o vídeo e falei, não é possível. E a galera, meu pai, eu falei, nossa, cara. Mas em 2019 eu tinha o quê? 10 aninhos, pô. Não, mas o lance é o seguinte, essas teses, essas maluquices já existem há muito tempo e elas têm um volume gigantesco porque o povo brasileiro adora essas besteiras. Né? É impressionante como a gente gosta dessas besteiras. Não, eu só tô rememorando mesmo, tô falando novamente que foi uma das coisas mais absurdas que eu vi. Eu não estou dizendo que as pessoas falam isso hoje em dia. Estou dizendo que foi uma das teorias mais absurdas do bolsonarismo que eu escutei. Eu também acho. Põe na tela aí. Não, eu acho que a mais absurda de todas é a intervenção alienígena. Eu acho que é mais absurdo essa que foi foda. Não, é só você ficar fazendo assim que os alienígenas vão ver a luz do seu celular e vão intervir pro Lula não ser presidente. Esse foi muito Gente, bom. assim, caralho, mano. Sério, tenta achar uma mais absurda que essa. Não tem, velho. Não tem. Não tem nada mais absurdo que isso. Nada, nem nada. Vai. Põe na tela. Dá play. Não pode essa música. Ai, meu Deus do céu. Essa
só isso. Né? Ô, põe esse aí que eu te mandei aí, ó. Ah, olha aqui o Aloysio me mandou. Esse é muito Não, bom. o vídeo ou a fotinha? Pode pôr a foto, aí depois põe o vídeo. Ó a fotinha, galera, ó a fotinha. Essa foi muito boa. No Instagram, na igreja. Essa foi muito boa. Pior que ele tá com a mesma roupa, cara. Calça jeans e camiseta do Brasil. À noite de um jeito, de dia de outro. Puta que pariu, meu. Pior que é verdade. Que é isso? Em Porto Alegre, bolsonaristas pedem ajuda Não, general. esse é antigo, só põe o vídeo só. Ah, velho. tá. Fica mais pra cá. Fica mais pra cá. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Não tem como. Vai. Se eu visse minha avó no lugar desse, eu ia buscar ela. Não, é foda. Não, e é engraçado que as batendo pessoas, já, pra porra, você amor. tampar e destampar o seu celular, é só você fazer isso aqui, ó. Né? Os caras fazem todo o ritual da mãozinha. Tipo, cara, coitada dessa senhora, né? Ela foi enganada pelos caras. Quantos metros chega o sinal da lanterna? Sei lá. Nada, chega pouquíssimo. Tipo assim, as pessoas são muito A pessoa loucas. que tá né? a 5 metros de você não vê. Dá pra acreditar que isso foi real, cara? Cara, Não dá, eu nunca tinha velho. visto isso aqui, então... Não, isso aí, cara, assim. Esse E foi gente que não muito tinha bom, lanterna no né? celular, põe o celular, tipo, uma tela branca e ficou fazendo assim. Eles achavam que realmente os ETs iam falar: não, o Nine ser presidente, não. Aqui na constelação de Orion, nós vamos fazer alguma. velho. Pelo amor de Deus. Será que Cara. eles acreditaram no Mike Leão? Com certeza, eles acreditam em tudo. Eu já falei várias vezes, eu tenho um amigo que trabalha com divulgação de vídeos de teoria de conspiração. É um grande amigo meu, eu amo ele. Só que ele só fala essas besteiras. E ele é gigante, cara, na rede. As pessoas adoram essas teorias. O último que ele postou foi que o Oliver Tree, ele já sabia que ele ia morrer num acidente de meu avião. Deus Ele do tinha céu. deixado Meu Deus do céu. tinha deixado os sinais nos clipes dele, porque tinha clipe dele caindo de helicóptero, sei lá o quê. sim, velho. É foda, né, cara? É Nossa, foda. mano. E a galera ainda mexe com a morte dos outros, velho. Que coisa bizarra. Aqui, ó. Não, olha esse tweet. Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo pra dizer que tá pronto pra ser presidente. É isso. Ok. Cara, o Flávio Bolsonaro fez o Ronaldo Caiado parecer jovem de novo. É. Né? Não é um tweet de jovem, não é um tweet bem feito. Exatamente. Tipo assim, com certeza não foi ele que fez, mas assim, Foi o jovenzinho que fez. foi um jovenzinho e assim, mandou muito bem, porque realmente assim, o Flávio é tão ruim que até o Caiado Ronaldo consegue Caiado. se destacar, Ronaldo Caiado. né, fazendo isso. Vai lá. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Mano, só tem uma pessoa que é incrivelmente boa fazendo isso, velho. O Renan Renato Santos. Batista. Quem, o Renato? Renato Muito bom Caiado. fazendo isso. É porque agora eles sabem que isso dá hype. Falar mal do Flávio. Ó, eu falei pra você que isso aqui tinha problema assim. Interpretaram de outra forma, a galera da Michelle, eles acham que foi errado por parte do Alexandre, mas, mano, pra mim tá errado do lado da Michelle. Põe aí na Eu nunca tela, estive vamos tão lá. certa quanto- A auxiliares do PL, Michele Bolsonaro disse que teve sua vida praticamente asfixiada pelas limitações impostas pela prisão domiciliar do marido. O ministro acabou dando um abraço de sucuri na Michele, relata um deles. Não foi ela que... Não, você não entendeu. Calma. Eu entendi o que eles quiseram dizer. O que eles quiseram dizer? Eles estão dizendo que essa relação quem fez foi o Xandão. Então, Não. Sim, isso aqui Não. foi o Xandão dando um abraço ruim, dando meio que esperanças ruins a Michelle e tal, se passando de amigo, no fim das contas... Não ele foi tomou nada decisões disso, ruins querida. pro Bolsonaro. Vamos Minha interpretar, câmera Heloísa. O que eles estão dizendo é o seguinte: que a vida dela foi asfixiada por conta da prisão domiciliar do marido. E quem tomou essa decisão? Eu sei, mas não é que o Alexandre de Moraes se fez de falso. O que eles estão dizendo é o seguinte: o Alexandre de Moraes, em nenhum momento ele quis parecer amigo dela. Né? Ele só asfixiou ela. Olha, leia o que está escrito. Mas Michele dando Bolsonaro disse que abraço teve de sua vida sucuri, praticamente isso é um asfixiada. termo de falso, é abraço de sucuri. Isso é um termo de falsidade. Não, eu sei, mas não é que ele se fez de amigo dela. Vou te ajudar, Michele. Vou colocar o Bolsonaro dentro de casa. Na verdade, tá sim, ferrando ele ele. não se fez de amigo, mas ele passou uma imagem de bondoso ao mesmo tempo que tomou decisões ruins pro... É que assim, eu nem acho que o Alexandre de Moraes, no caso, quis passar uma imagem de bondoso. É que realmente ali não tinha como ele negar.
Porque se o Bolsonaro morresse na cadeia, basicamente tudo que o Alexandre de Moraes tem construído para ultrapassar os limites constitucionais da sua atuação ia acabar. Porque se o Bolsonaro morre na cadeia, a narrativa vira toda contra ele. Ó, você exagerou. Então, eu ponho o cara em casa, sou misericordioso, não é que eu sou bondoso, sou misericordioso, estou fazendo o que a lei manda e mantenho aqui o totem Bolsonaro para continuar extrapolando os limites constitucionais das minhas ações. Porque o que o Alexandre de Moraes faz? Ele usa os abusos do Jair para falar, os caras querem dar o golpe, então agora eu tenho que prender o monarca. É tipo isso. Os caras querem dar golpe, agora então eu preciso de tal coisa. Né? E assim ele vai se alimentando do Jair. O que eles estão dizendo é que o Alexandre foi falso. É basicamente isso. Tá, próximo. Após ataques, Damares Alves deixa a equipe que elaborava plano de governo de Flávio. Decisão ocorre dias depois da senadora relatar ataques nas redes sociais e ameaças contra sua família durante a reunião do Senado. Vamos ver que história é essa. Nossa, pra Damares sair aqui o negócio... A Damares nunca foi uma pessoa muito preocupada com repercussão midiática, tá? Ela sempre... Isso a gente pode falar... Você pode discordar da Damares, eu discordo muito das coisas que a Damares fala, muito. Ela falou lá de Marajó, que as crianças não tinham dentinhos pra fazer sexo oral... De onde ela tirou isso, cara? Né? Ela nunca se preocupou muito com ataques midiáticos. Né? Então eu não acho que ela deixaria a campanha do Flávio por conta de repercussão negativa midiática. Não acho. Tá? Eu acho que talvez, sei lá. Vamos ver. Senadora Damares Alves decidiu deixar a equipe do... a parlamentar afirmou que tomou a decisão após ataques de integrantes da direita em meio à crise envolvendo o senador e Michele Bolsonaro. Desce aí um pouquinho. Em entrevista ao Metrópolis, Damares disse que considera concluída sua participação na fase inicial dos trabalhos e afirmou que poderá voltar a colaborar caso Flávio Bolsonaro seja eleito. Desce aí um pouquinho. Já fiz o que era preciso no primeiro momento, depois a gente volta a ajudar no governo de transição. Desce aí um pouquinho. Damares disse que foi alvo de ataques. A senadora afirmou que passou a ser atacada por pessoas ligadas ao campo político da direita durante a crise entre Flávio e Michele. Segundo ela, o senador não voltou a procurá-la desde o agravamento do episódio. Desce aí um pouquinho. Ele está correndo, afirmou ao comentar sua ausência de contato. Damares havia sido convidada para contribuir com a elaboração das propostas nacionais da área de direitos humanos do plano do governo pré-candidato. Senadora denunciou ameaças contra sua família. Desce aí um pouquinho. Reportagem meio repetitiva, não? Segundo a parlamentar, as ameaças extrapolam o debate político e passaram de sua família. Relatou que pessoas publicaram mensagens e montagens com ameaças de morte contra sua filha. Damares informou que a bancada feminina do Senado passou a discutir medidas institucionais para enfrentar casos recentes de violência política contra mulheres. Desce um pouquinho. Acabou. Bom, vamos lá. O que eu acho, tá? Eu acho que a Damares está lá junto com as mulheres na política, a Michele Bolsonaro, não é mesmo? Ela tá vendo, cara. Ela tá vendo. Ela falou, eu vou ficar do lado errado da guerra. Flávio Bolsonaro dificilmente vai ganhar a eleição. Nicolas é muito mais jovem. Michele tem muito mais poder de articulação. Valdemar tá cagando pra marca. Valdemar quer usar a marca pra continuar tendo um monte de deputado. Eu vou ficar aqui pertinho esperando quem... Eu não vou ficar sinalizando aqui apoio e proximidade com o lado errado da guerra, não. É isso que tá acontecendo, cara. É isso que tá acontecendo. Vamos lá? Like na live, pessoal. Estamos com muitos likes aí. Vamos lá. Suspense de Cleitinho frustra aliados e deixa a eleição imprevisível em Minas Gerais. Matheus Simões considera que a aventura eleitoral de Cleitinho será um desastre para a vida política dele. Não quero falar de Cleitinho, não. Em Minas Gerais nós temos um cara inacreditavelmente bom chamado Ben Mendes. Esse é bom de verdade, tá? Gostou do vídeo? Deixe o gostei, se inscreva e até a próxima.